dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Normalmente, depois da leitura da palavra, nós fazemos o quê? Oramos, só que eu não queria orar sozinho. Queria chamar todos os homens da igreja aqui. Todos os homens, venham à frente, venham ao altar. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e vamos rogar que Ele nos abençoe enquanto estudamos a sua palavra. Vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele use da sua palavra a falar ao nosso coração, demonstrando aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que Ele quer da nossa vida. Todos aqueles homens que puderem vir, venham. Vamos ter esse tempo. Eu vou orar, e você que está aí, ore também. As mulheres também nos bancos. Vamos pedir a Deus que abençoe esse tempo de meditação na sua verdade. Nosso Deus, nós nos curvamos na Tua presença e não fazemos isso simplesmente como um símbolo, mas como um reconhecimento da nossa necessidade, da necessidade da nossa alma e do nosso coração, da Tua verdade. Somente o Teu Espírito Santo pode trabalhar em nossa mente e nosso coração, convencendo-nos para que abandonemos, ó Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. E ouvindo da Tua palavra, realmente nos rendamos àquilo que o Senhor deseja de nós. Pai, hoje nós vamos falar de um tema difícil. Nós vamos falar de questões que são sensíveis, de questões, ó Deus, que estamos vendo sendo deturpadas nesse mundo, que são os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Muitas vezes, Pai, o mundo nos desencoraja e nos até fala de forma jocosa contra nós, porque pregamos a fidelidade naquilo que o Senhor deseja que sejamos fiéis. E nessa noite, ó Pai, enquanto estudamos esse texto, nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos dê um coração dócil, um coração ensinável, disposto a ouvir a Tua palavra, para que saiamos daqui edificados e fortalecidos, e que esta igreja, ó Deus, continue a ser encorajada e um testemunho a este mundo de que vale a pena servir ao Senhor em todas as questões da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, nós Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, homens. Podem voltar aos seus lugares. Podem se assentar, irmãs. A exortação de Malaquias quanto ao dízimo. Irmãos, eu sei que as circunstâncias deste mundo, aquilo que nós vemos na religiosidade desse mundo, torna muito difícil falar de dinheiro na igreja. Os escândalos que nós contemplamos nos nossos dias, escândalos financeiros nas igrejas, na religião dos nossos dias, ele não é algo novo. Pedro, ao falar dos falsos profetas, no capítulo 2 de sua segunda carta, disse: e também houve entre o povo, ou seja, entre os judeus, na antiguidade, falsos profetas. Então ele diz: como entre vós haverá também falsos doutores. Ele está dizendo isso. Não foi exclusividade dos judeus, os falsos profetas em meio a eles, mas será uma realidade também em meio à igreja. O que eles farão? Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. No verso 2, ele diz que muitos seguirão as suas dissoluções, e isso levará o quê? A blasfêmia do caminho da verdade. Ou seja, o nosso tão grande Salvador é blasfemado por este mundo, devido à ação de falsos profetas. Essa dissolução quer literalmente dizer imoralidade. Mas o verso 3 dá aquilo que é uma segunda perna dos falsos profetas. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Literalmente, usarão a religião como meio de negócio. É o que nós temos visto no nosso tempo.
E isto torna realmente os escândalos financeiros envolvendo o mundo religioso e tudo aquilo que envolve isto como uma forma de, às vezes, nos acuarmos diante de um assunto tão importante, mas negarmos-nos a falar dos dízimos e das ofertas do povo de Deus leva a duas circunstâncias. Primeiro, quando nós negamos-nos a falar disto, nós estamos fadando o povo de Deus, ou seja, condenando o povo de Deus a uma imaturidade espiritual e a um desconhecimento de seus deveres que não fará bem a ninguém. Ou seja, fechar os nossos lábios e dizer, nós não vamos falar de dízimos e ofertas na igreja, condena o nosso povo à imaturidade. Porém, quando esse tema é tratado de uma forma não bíblica, provoca-se os desvios. É isso que tem acontecido na religiosidade. As igrejas estão se desviando daquilo que Deus quer e o bom nome do Evangelho está sendo manchado por causa disto. Porém, nós devemos reconhecer que Deus quer que nós tenhamos um conhecimento sério e muito bem baseado nisto. Não há por que ter vergonha de falar de dízimos e ofertas na igreja, porque isto é parte da nossa vida cristã e parte do nosso compromisso com o nosso Deus. Eu não preciso dizer que eu não tenho vantagem econômica alguma ao falar isso a vocês. Eu preguei esta mesma mensagem em Goiânia. E quando preguei àqueles irmãos, eu lhes disse duas coisas. A primeira, eu não tenho conhecimento do rol de dizimistas da nossa igreja. Ou seja, eu não sei quem é dizimista, eu não sei quem participa da promessa de fé, e eu faço questão de não saber, assim como o pastor Rômulo faz questão de não saber, nem aqui nem lá. Ou seja, nós jamais usaremos da palavra como motivo de ganho pessoal, jamais faremos isso. E não é porque talvez não tenhamos a capacidade de fazer, no sentido de que é possível ser feito, mas é por temor ao nosso Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. A segunda questão que eu disse a eles, estou lá há 13 anos, e há 13 anos a minha família é sustentada pelo suor dos irmãos da nossa igreja. Cada grão de arroz e cada grão de feijão que entra na minha casa, nos últimos 13 anos, que entraram na minha casa nos últimos 13 anos, tem realmente os respingos do suor, da dedicação do trabalho dos irmãos de nossa igreja. Todas as vezes que eles me elogiam ou agradecem por algo, eu digo a eles, olha, eu tenho obrigação de fazer isso, porque eu e minha família somos sustentados para trabalhar em tempo integral, para que eu possa trabalhar em tempo integral na obra de Deus, e isso é resultado do seu esforço e do seu suor. E eu sempre deixo muito claro a eles a gratidão minha e da minha família pela vida deles. Se não fosse assim, isso não seria possível. Então, dízimos e ofertas têm abençoado a vida da igreja, abençoaram e, como nós vamos ver, causaram também a disciplina sobre o povo de Israel. É um assunto importante, é um assunto necessário e ao qual nós devemos voltar a nossa atenção. E é isso que eu gostaria de fazer com você hoje. Começando por Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Ele é um profeta que profetizou após o exílio babilônico, após o retorno do exílio babilônico. E as suas escritas são contemporâneas dos profetas Ageu e Zacarias, e elas foram escritas em torno de 470 anos antes de Cristo. Então, quando Malaquias escreve o seu livro, Neemias já havia restaurado os muros, Esdras já havia restaurado o templo e o culto, e o povo então já podia novamente deixar-se entregar, ou seja, ele já podia voltar ao templo e ali realizar o culto ao Senhor. Porém, o que estava acontecendo no tempo de Malaquias é que o declínio espiritual da nação de Israel estava muito acentuado. Mesmo que eles tivessem voltado à sua terra, o contingente que voltou, o desânimo e o desvio e o declínio espiritual estava cada vez maior. Então Malaquias escreve ao seu povo, realmente procurando injetar um vigor espiritual que era necessário naqueles dias e levá-los verdadeiramente a uma vida de fidelidade a Deus. E Malaquias faz isso de forma muito clara, ele joga perguntas e respostas.
questionamentos e a resposta do povo. E ele vai trabalhando nesse formato de uma forma que eu vou demonstrar a vocês. No capítulo 1, verso 2, Malaquias diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ou seja, são as próprias palavras do Senhor. Ele diz: eu amo o meu povo. Mas o que o povo responde: em que nos tem amado? Sabe, aqui nós começamos a perceber algo extremamente triste. É o momento quando o povo de Deus questiona Deus. Deus diz a eles: eu vos amo. E a resposta deles: verdade? Em que o Senhor nos ama? Não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Olha o verso 6. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E olha a resposta deles: em que nós desprezamos o teu nome? Você que tem filhos, quando nós chamamos a atenção de um filho, e ele quer negar que aquilo é uma realidade, ele quer negar que aquilo aconteceu. Israel está agindo da mesma forma. Deus literalmente está dizendo a eles: olha, vós desprezais o meu nome. E eles se voltam para Deus com o nariz empinado e dizem: então prove, em que nós temos desprezado ao Senhor? E o verso 7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? A lei era muito clara quanto à qualidade dos animais oferecidos no templo. Você não podia oferecer qualquer coisa. Você oferecia o melhor, as primícias. Ao dizer que os dízimos eram santos, Deus estava dizendo que era separado a Ele, pertencia a Ele. Sabe o que os judeus estavam fazendo? Ao invés de trazer do melhor do rebanho, eles olhavam lá, tinha um animal manco, um animal cego, um animal doente que provavelmente não ia engordar, não dava para ser vendido, não dava para comer. Eles pegavam aquele animal e diziam: é esse aqui que eu vou oferecer para Deus. E eles estavam fazendo isso. Eles estavam pegando o pior que eles tinham, aquilo que nem mesmo eles usariam, e levando para o templo. E Deus os acusa disso. A coisa foi mais longe. Mais do que realmente o desprezo pela casa do Senhor, o Senhor no capítulo 2 se volta àquilo que os sacerdotes estavam fazendo, e em Malaquias 2,11 ele diz: Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Até mesmo sacerdotes estavam se casando com mulheres pagãs que adoravam deuses estranhos. Até mesmo os sacerdotes, que deviam ser realmente o exemplo do povo, e isso aconteceu também no livro de Neemias, eles estavam a tal ponto, num declínio espiritual tal, que eles não tinham vergonha alguma de trazer ídolos para dentro da sua casa. Eles estavam se casando com mulheres pagãs, mulheres idólatras, e para fazer isso, eles estavam simplesmente se divorciando de sua legítima esposa. E é por isso que Malaquias 2,16, um texto extremamente conhecido, diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. E no verso 17 ele acrescenta: enfadais ao Senhor em vossas palavras. E ainda dizeis: em que o enfadamos? Ou seja, Deus está dizendo a eles: é conversa fiada que vocês trazem para mim. As suas orações, os seus cânticos, a forma que vocês me adoram é algo vazio. Eu estou enfadado disso, eu não quero mais ouvir isso. E eles perguntam: em que nós estamos fazendo isso? Como se eles fossem inocentes. E Deus diz: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Vocês não sabem nem mais diferenciar um homem santo de um homem injusto. Vocês estão em tanta decadência que vocês estão se agradando do que Deus não se agrada. E ele diz: e é desses que ele se agrada, onde está o Deus do juízo? Eles simplesmente estavam dizendo o seguinte: não dá nada, não tem problema algum. No seminário, quando eu dou aula sobre Malaquias, eu digo que o resumo de Malaquias
pode ser feito numa só palavra: não brinque com Deus. Não leve as coisas de Deus de qualquer jeito. Não brinque jamais com as coisas santas de Deus. Não brinque com o nome de Deus. Não brinque com a santidade de Deus. Não brinque com a seriedade de Deus. Jamais faça isso. É realmente uma atitude arrogante, um homem que procura desafiar Deus como eles fizeram. Jamais faça isso. Nós veremos ao final o resultado de tudo isso. Em Malaquias 3, o Senhor agora começa a falar sobre o que vai realmente trazer o seu povo de volta a Ele. Verso 1: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De quem o Senhor está falando aqui? Dali a 400 anos, Deus enviaria João Batista. Ele é aquele que preparará o caminho do Senhor. E ele diz: e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então ele está dizendo: olha, aquele que há de vir em breve é o próprio Senhor. Haverá alguém enviado, um mensageiro, a preparar o seu caminho, mas logo depois desse mensageiro, o próprio Senhor que vos buscais virá a vós. E quando o Senhor veio, quando o próprio Deus veio, o que eles fizeram? João diz que veio para o que era seus e os seus não o receberam. Literalmente o que o texto diz é: não lhe deram boas-vindas. Eles não somente rejeitaram João Batista, mas rejeitaram o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 7 é dito: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? É aqui que entra, neste ponto que entra, nesta pergunta deles, o que nós temos que consertar? Que o verso 8 vai dizer: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E a resposta de Deus é: nos dízimos e nas ofertas. E é aqui que entra esta expressão e aquilo que devemos entender no ensino de Deus a respeito disso para a nação de Israel. Ele vai usar algumas palavras e nós faremos bem em entender essas palavras. O verso 8 começa com a palavra roubará, e roubará tem o sentido de tomar por força. Eu sei que a nossa lei, ela divide entre furto e roubo, não é? Furto é aquele roubo onde... Furto é aquele roubo. Furto é a forma de você tirar algo de alguém sem nenhum tipo de violência, assim, encobertamente. Mas roubo é tirar com violência. E aqui, quando ele usa a palavra roubará, tem exatamente esse sentido: tomar por força, com violência, tomar algo, não de uma forma sutil, mas descarada. E por que Deus considera esse fato um roubo? Ou seja, o fato deles não honrarem os seus dízimos como um roubo, porque na lei os dízimos eram estabelecidos como coisas santas, como a primícia, ou seja, o primeiro de tudo, o melhor para Deus. Então aquilo que eles estavam fazendo, ao não dedicar o seu dízimo ao Senhor, era aquilo que na lei talvez nós chamemos de uma apropriação indébita, literalmente sonegação. Roubará o homem a Deus? Sim, eles estavam roubando a Deus. De que forma? Sonegando. Em que contexto isto entra? No verso 9, o Senhor diz a eles: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E aqui nós precisamos entender que a posição da nação de Israel para com Deus era uma posição de aliança. Deus havia entrado em aliança com aquele povo. Ainda no Monte Sinai, em Êxodo 19, a partir do verso 3, nós vemos essa aliança quando é dito: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando Deus diz isso a Moisés, Moisés vem ao povo e diz: e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Sabe por que era roubo? Eles haviam acordado com isto. O dízimo fazia parte da lei. Eles haviam aceito isso livremente. Deus não os obrigou a fazer isso. Mas agora eles estavam sendo infiéis na própria aliança que tomaram com Deus. Em Deuteronômio 28, antes de adentrar na terra prometida, Deus vai lembrar isso a eles. E Deus vai lembrar de duas formas, dizendo: a obediência aos meus estatutos trará bênção. A desobediência aos meus estatutos trará maldição. Então, em Deuteronômio 28, versos 1 e 2, ele diz assim: e será se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, incluindo o dízimo, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E se você ler o texto a partir do verso 3, o Senhor começa a narrar as bênçãos que derramaria sobre eles. Agora, ao contrário disso, no verso 15 o Senhor diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então, a partir do verso 16, há uma lista de questões que Deus derramaria sobre eles. Ou seja, qual a verdade nós aprendemos aqui? A obediência, ou seja, haviam promessas condicionadas à obediência. A obediência do povo de Israel levaria à bênção. A desobediência, realmente, a disciplina por parte de Deus. Mas o que a desobediência nos ensina? Por que Israel era tão desobediente? E qual a gravidade da desobediência e dos frutos da desobediência? Irmãos, o grande problema da desobediência e também da obediência, agora como bênção, é que obediência ou desobediência revelam a saúde da nossa vida espiritual. Obedecermos ou não a Deus revela o estado do nosso coração. Uma vida de obediência ou uma vida constante de desobediência demonstram claramente se há uma condição saudável ou se há enfermidades espirituais no nosso coração. E é a partir deste prisma, desse olhar, que nós devemos olhar para as questões dos dízimos e ofertas. Para Israel, isso era uma demonstração de saúde ou de enfermidade espiritual. Eu lembro de um pregador que usou, um professor que usou uma ilustração muito clara quando disse sobre isso. Você conhece as artérias, não é, do nosso coração, que levam o coração oxigenado para todas as partes do corpo. Ele brincava dizendo, ou era muito sério ao dizer isso, que nós temos uma artéria que sai do coração e vai para o nosso bolso. Literalmente. É uma artéria que está ligada ao nosso coração. E ele usava esse exemplo para nos dizer o quê? As questões dos dízimos e ofertas jamais estarão desligadas da nossa vida espiritual. Nós não podemos pegar essas coisas e dizer, olha, meus dízimos e ofertas, realmente não há grande fidelidade aqui, mas a minha vida espiritual, olha, nunca esteve tão boa. Irmãos, não tem como separar as duas coisas. Não tem como colocá-las de forma diferente ao dizer, olha, realmente isso não importa tanto para a minha vida espiritual, eu estou louvando a Deus, eu estou orando, e essas coisas realmente não posso levar em conta ao dizer que minha vida espiritual não está boa, ela está muito bem. É o que Israel tentava fazer. Eles tentavam desligar a fidelidade e a saúde espiritual deles das questões envolvendo os dízimos e as ofertas. E Deus foi muito claro ao dizer a eles, olha, vocês estão me roubando, vocês não estão percebendo isso? Aquilo que vocês estão fazendo demonstra a decadência espiritual de vocês. E é dessa forma que Malaquias trata. Ou seja, a forma que lidamos com o nosso dinheiro
demonstra muito a quanto anda a nossa vida espiritual. A nossa seriedade para com as coisas de Deus é revelada pela forma que fazemos isto. E é interessante, agora, ao adentrarmos para o verso 10, que ele vai ali estabelecer de forma clara qual era a desobediência deles, e nós temos um ponto mais a aprender com isso. O verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Notem que a expressão no início do verso 10, trazei todos os dízimos, ela é muito reveladora. Realmente está no plural, porque ela deve estar no plural, porque na lei de Moisés não havia um dízimo, mas pelo menos 4. E eu vou citar a vocês. Por exemplo, em Números 18, 21, é dito para o povo de Israel: e eis que os filhos de Levi, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então o dízimo do povo servia para o sustento dos levitas. E quem eram os levitas? Eram aqueles que cuidavam literalmente primeiro do tabernáculo e depois do templo, realmente de manter tudo aquilo que pertencia ao Senhor e ao culto do Senhor. Esse era o primeiro dos dízimos. O segundo dos dízimos era o dízimo desses levitas, chamado nas Escrituras de dízimo dos dízimos. Então, os levitas, que eram sustentados pelo dízimo do povo, também eram dizimistas. Então, eles também contribuíam com o seu dízimo. O terceiro está em Deuteronômio 14, verso 22, quando é dito assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Literalmente, esse era chamado de um dízimo festivo. O que Deus ordenava para eles? Tomarem 10% de tudo aquilo que eles haviam colhido, que eles possuíam em casa, e eles deviam literalmente fazer uma grande festa. E para que servia esta grande festa? Como um testemunho, realmente, que Deus estava sustentando e cuidando do seu povo, e para que eles temessem realmente na sua obediência ao Senhor. Mas ainda há um quarto dízimo que é extremamente interessante, Deuteronômio 26, versos 12 e 13, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, a cada 3 anos você tinha que fazer o seguinte: você vai tomar 10% de tudo aquilo que você tem, e você vai chamar quem agora para um grande banquete? Viúvas, órfãos, pessoas pobres. Nós lemos muito nos evangelhos sobre pessoas cegas. Elas não tinham como prover o seu próprio sustento. Você chamava todas essas pessoas, e você literalmente fazia um grande banquete na sua casa. Aquele dízimo era repartido, ou seja, ele servia para que todos eles se alegrassem e se alimentassem abundantemente, e Deus com isso estava cuidando de uma porção menos favorecida do seu povo. Você nota então tudo que Deus queria através dos dízimos deles. Primeiro, o sustento dos obreiros que cuidavam do templo, os levitas. Segundo, o sustento dos sacerdotes que serviam ao Senhor. Terceiro, a alegria do seu povo, alegrando-se pelo que Deus deu a eles. O quarto, o sustento dos pobres, viúvas e órfãos. Literalmente, Deus havia pensado em todo mundo. Deus não deixou ninguém de fora. E a isto ele acrescenta bênçãos. O verso 10 diz: e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes.
E por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que reconhecer que muito pouco dos dízimos naquele período era entregado em moeda, era entregado em dinheiro. A maioria dos dízimos era entregado em frutos da agricultura e da pecuária. Então eles traziam isso ao templo, e ao trazerem isso, a promessa de Deus era: se eu não vos abrir as janelas do céu, Deus daria chuva. Quem planta e cria animais precisa do quê? Água. E eles viviam em que região? Uma região desértica. Deus diz: eu vou abrir as janelas do céu, a terra de vocês não será estéril, é o que ele coloca. Ou seja, vocês vão colher a ponto de não haver lugar suficiente para recolherdes. O devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra, doença nos animais, doença nas plantações. Deus estava dizendo: eu vou cuidar de tudo isso, o vosso campo não será estéril. Ou seja, Deus cuidaria da prosperidade da nação. Agora, essas promessas, elas são exclusivas para Israel. Ou seja, essas promessas, elas são exclusivamente voltadas à nação de Israel. No período onde eles estiveram debaixo da lei, e no período onde esta obediência era confirmada disso. E sabe, essa verdade tem levado muitos no nosso tempo a uma conclusão errônea. Eles olham para isso e dizem assim: sim, está certo, é a Israel que está se dirigindo aí. Então nós, crentes do Novo Testamento, nós crentes da igreja, nós não temos nada a ver com dízimos. Você já percebeu como essa ideia tem se espalhado, irmãos? Você já percebeu como essa ideia tem sido ensinada de trás dos púlpitos? Como o povo de Deus tem sido desencorajado através disso, através até de pregadores que dizem que se você for um dizimista, você está pecando. É pecado contra Deus dar o dízimo. Nós não estamos mais debaixo de toda esta lei, de todas essas questões. Sim, é verdade, nós não estamos debaixo da lei, mas é importante lembrar que os servos de Deus já davam o dízimo antes da lei. Olhe para Abraão, olhe para Isaac, olhe para Jacó. Isso foi estabelecido muito antes da lei como uma prática do povo de Deus. E aonde então nós encontramos um alicerce bíblico firme para entendermos que estamos no caminho certo? 2 Coríntios capítulo 9, eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto. Aonde Deus nos ensina o caminho firme de andarmos dentro disto, de andarmos com segurança realmente quanto às nossas ofertas a Ele e quanto àquilo que Ele deseja que nós o sirvamos desta forma. Notem que 2 Coríntios capítulos 8 e 9 são a descrição daquilo que Paulo elaborou entre as igrejas gentias, quanto àquilo que no Novo Testamento é chamado a grande coleta para os santos em Jerusalém. A igreja em Jerusalém estava passando necessidades, estava passando fome, então Paulo levantou uma oferta entre as igrejas gentias para que fosse essa oferta levada por ele a Jerusalém, e isso realmente aconteceu. E notem que ao fazer isso, nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo estabelece a base da forma que nós devemos ofertar ao nosso Deus. Comece pelo verso 7, cada um faça o quê? Cada um contribua. Por aqui cai por terra, ao dizer isso, qualquer probabilidade que os crentes não devem contribuir para a obra de Deus. É positiva a frase. Cada um contribua. E contribua de que forma? Fiel, constante, generosa. Ou seja, Deus também quer que os crentes da igreja contribuam. Realmente eles não estão debaixo da lei? Não estão. Então o texto diz: contribua de que forma? Segundo propôs, no seu coração. Eu disse a vocês que a questão do dízimo antecede a lei, é anterior à lei. Ela foi acrescentada à lei. E quando Cristo veio, Ele não abrogou, Ele não tirou esta questão. Por exemplo, diante da viúva pobre, ao invés de dizer: viúva, você está pecando ao dar os seus dízimos. Não, Ele não fez isso. Ele encorajou-a e usou-a como exemplo. Diante dos fariseus, ao invés de dizer: vocês estão pecando ao usar o dízimo, Ele disse: não, vocês devem continuar com isso, mas fazer também o que é certo.
Literalmente o que a palavra de Deus aqui nos diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ele está dizendo, nós não estamos amarrados ao dízimo. Nós temos a liberdade que o povo de Israel não possuía, de contribuir muito mais além dos dízimos. De que forma? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Talvez você pense num judeu que fazia isso literalmente por obrigação. Olha, eu sou obrigado a levar o meu dízimo ao templo. Aqui Paulo diz, não é com tristeza, não é com o coração pesaroso, como se aquilo fosse uma necessidade, uma obrigatoriedade, não. O nosso Deus ama aquele que contribui de que forma? Entendendo que isso é um privilégio. Entendendo que isso realmente é um grande privilégio da parte dele. E olha a promessa do verso 8. Assim como ele teve uma promessa aos judeus, agora no verso 8 Paulo diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então ele começa dizendo, olha, nós fazemos isso porque nós reconhecemos que o nosso Deus é poderoso. Os judeus reconheciam que Deus era dono de toda a terra. Ao fazermos isso, nós estamos reconhecendo que Deus não somente é dono de toda a terra. É muito fácil dizer assim, Deus é dono de toda a terra. Talvez o difícil seja dizer, Deus é dono de tudo aquilo que eu chamo de meu. Tudo aquilo que eu digo que é meu, na realidade pertence ao meu Deus. E Ele, na sua generosidade, estabeleceu já no Velho Testamento que 10% daquilo que pertence a Ele e que Ele dá diante da minha administração deve ser devolvido a Ele. Eu nunca permito em Goiânia que alguém diga assim, olha, eu vim pagar o dízimo. Irmãos, nenhum de nós paga o dízimo. Não há nenhuma menção a isto. Nós fazemos o quê? Devolvemos ao Senhor. É isso que nós fazemos. Devolvemos ao Senhor o que pertence a Ele, e grande parte disso, pelo menos 90% disso, Ele permite que esteja conosco para as nossas necessidades, e Ele é poderoso para abundar tudo isso. Ele chama isto de uma graça, para que então em tudo, e agora Ele diz qual deve ser a condição no nosso coração, a condição de suficiência. Permita-lhe fazer uma pergunta sincera. Você está contente com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu não sei o que você possui, mas você é contente com aquilo que Deus tem lhe dado? Paulo disse a Timóteo, tendo sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Se as promessas de Deus a Israel serão literalmente cumpridas neste mundo no milênio, as promessas de Deus à igreja serão cumpridas aonde? No céu. Deus não prometeu fazer ninguém rico. Deus não prometeu que nós não teríamos lutas e dificuldades. Ele prometeu estar ao nosso lado diante de tudo isso. Você já deve ter provado na sua vida cristã quantas e quantas vezes o sustento de Deus veio de uma forma absolutamente poderosa. O meu pastor, que foi jubilado do ministério após 55 anos de ministério, eu estudei na mesma escola que ele estudou na década de 60, e ele, diferente de mim, que fui solteiro para a escola, ele foi para a escola com 4 filhos. Eu imaginava só como era naquela época, 1966. Um dia no café da manhã, antes da aula, ele estava tomando café da manhã com os filhos, e a dona Diva disse assim a eles, olha bem, nós temos arroz e feijão para hoje. Não havia nenhuma mistura. Então eles se deram as mãos na oração da manhã e eles oraram, Senhor, Tu conheces as nossas necessidades. E nós pedimos que as supra. E enquanto eles oravam, agradecendo e pedindo, alguém, eu vou usar a palavra sorrateiramente, você vai entender o que eu estou dizendo. Alguém abriu a janela e colocou uma cesta de ovos em cima assim de uma bancadinha que tinha junto da janela. E quando eles terminaram de orar, um dos filhos que tinha ouvido o barulho da janela, mas não tinha coragem de abrir os olhos para ver o que era, quando ele falou amém, o menino abriu os olhos, olhou para a janela e falou assim, pai, Deus já respondeu. Dessa forma. Quantas vezes, irmãos, Deus fez o mesmo por nós?
Ele nos diz que devemos estar contentes, em suficiência para com as coisas de Deus, sem jamais nos esquecer da generosidade. Verso 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então agora ele nos diz qual é o objetivo daquilo que ele nos dá no verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Eu conheço um irmão em Cristo muito bem sucedido, e certa vez, falando sobre isso com ele, ele disse: olha, eu tenho uma plena certeza no meu coração. Eu tenho uma plena certeza de que de tudo que Deus me dá, uma parte é para o sustento da minha família. E aquilo que passa disso, eu tenho a plena certeza que Deus quer que eu invista na obra dele. E aquele irmão investia na formação. Quantos alunos do mesmo instituto que eu estudei foram sustentados por ele durante o curso? Igrejas que fatalmente fechariam as suas portas foram ajudadas por ele. Igrejas que precisavam de ajuda, pastores precisando de ajudas na saúde, ele os ajudava através dos seus recursos e da convicção que aquilo que Deus estava dando a ele pertencia a Deus e que devia ser usado nas coisas dele. O verso 11 diz: para que tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então agora os últimos versos desse capítulo vão mostrar algo incrível. Por exemplo, em Atos 15, você tem a narrativa do concílio da igreja em Jerusalém, dirigido por Tiago, que trabalhou com a questão da lei. O início da igreja foi o início de problemas entre a igreja judaica, a qual o apóstolo Pedro dirigia, e a igreja gentia, que tinha em Paulo seu expoente. Literalmente eles não se bicavam. Literalmente eles eram separados em tudo isso. Quando a igreja em Jerusalém começou a padecer fome, e Deus levantou a igreja gentia para ajudar a igreja em Jerusalém, isso mudou. Literalmente mudou. Então o verso 12 diz: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos. Sim, você já percebeu como a nossa promessa de fé serve basicamente para quê? Para colocar comida na mesa dos nossos missionários. Você já teve fome? É uma das piores coisas que o ser humano pode passar. A primeira coisa que Paulo diz aqui: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, as necessidades físicas, mas também tem um efeito espiritual, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então o verso 14 diz qual foi a reação dos crentes judeus para com os crentes gentios: e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Eles reconheceram através daquilo que Deus usava os gentios. Eu estive no Rio Grande do Sul agora. Eu estive aqui naqueles dias, no mês passado, e fui ao Rio Grande do Sul levar as ofertas de material de escola bíblica dominical para 4 igrejas lá. É interessante que eu nasci no Rio Grande do Sul, fui criado nessa cultura. Como a gente no Sul é criado para ser o mais independente possível, né? Não precisar da ajuda de ninguém. E de repente acontece uma coisa como essa cheia, e eles passam a depender da ajuda dos outros. Como isso muda o coração. Como isso muda a realidade que você vê da vida. E isso aconteceu também com os judeus. E nós podemos terminar falando da razão disso no verso 15. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável, indescritível. Eu creio que você não sai aí na rua dando dinheiro para qualquer um, né? Pelo menos eu espero que não, que vocês não façam isso. Você conhece pessoalmente todos os missionários que estão lá naquele quadro? Eu creio que ninguém aqui conhece todos, né? Pessoalmente. E por que você envia dinheiro para eles todos os meses, se você nem conhece eles? Eu acho que ninguém aqui ainda foi na igreja no Cerrado, né? E por que vocês dão ofertas para a igreja do Cerrado?
Vocês nem conhecem ninguém de lá. Por que a igreja de Goiânia, lá em 2014, 2015, começou a levantar recursos para construir uma igreja em Ribeirão, sendo que 99% dos irmãos de Goiânia nunca tinham pisado em Ribeirão? Você não faz isso da noite para o dia, sem razão nenhuma. Irmão, só tem uma razão para nós fazermos isso: Jesus Cristo. Não há outra razão. A razão para a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas é Jesus Cristo, nosso Salvador, a qual Paulo disse no capítulo 8, verso 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A razão dessa igreja estar aqui é Jesus Cristo. A razão da igreja de Goiânia perdurar há 31 anos, debaixo dos fortes ataques de Satanás, é Jesus Cristo. O seu lar hoje está de pé por causa de Jesus Cristo. Satanás não destruiu sua vida por causa de Jesus Cristo. Ele não pode passar por cima de Jesus Cristo. Aquele que intercede por nós no céu, o seu poder infinito, sustenta a vida de cada um de nós. Nós não somos dizimistas por obrigação. Nós somos dizimistas por gratidão. Nós não estamos dando do que não temos. Nós damos porque Ele nos deu primeiro. Damos daquilo que já recebemos, porque somos gratos ao nosso Deus. Eu lhe convido, se você ainda não vestiu a camisa desta igreja, e ainda não é um dizimista nesta igreja, que você faça isso. Você verá os resultados na sua própria vida espiritual. Você não está ofertando para esta igreja ou para um pastor, e nem, como eu comecei esta mensagem, falando daquilo que acontece no mundo religioso nos nossos dias, nem do modo que o mundo trata disto. Você conhece a seriedade desta igreja. Hoje nós estamos envolvidos não somente na implantação do Jardim Cerrado, como pela fé em Deus, na implantação do Templo Batista Maranata em Cambé. Você vê os frutos. Una-se a nós. Una-se a todos nós que estamos envolvidos nesta obra. Seja um dizimista fiel nesta igreja e veja o que Deus faz com isto. Esse é o apelo de hoje, simples e claro. Creio que a própria palavra lhe convenceu que esta atitude de obediência à palavra de Deus resulta em bênçãos. A escolha. E resulta principalmente numa análise sincera da forma que anda a nossa vida espiritual. Está tudo bem no seu coração? Amém por isto. Demonstre isso em sua prática também. Que Deus os abençoe, irmãos, e que isso nos encoraje e lhes fortaleça. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Deus.